a nossa última palestra, que é uma palestra bem importante, bem interessante para vocês, com a Luísa Batista, que é coordenadora geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, tá? É muito legal o que ela tem para falar. A Maria Luísa já está aí no jeito, já. Ó, a Maria Luísa ali. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Agora está contigo aqui. Toda a conferência está para te ouvir. Muito obrigado. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia a todos, todas e todas. Bom dia aos internautas. Depois da palestra do professor Carlos Carrusca e da professora Andréa Garbim, eu não trouxe nada preparado. Infelizmente, eu sou uma pessoa totalmente analógica, certo? E eu não faço nada com palestra preparada. Mas vir nessa conferência para a FENATRAD é de extrema importância, porque nós, trabalhadoras domésticas, né, uma categoria tão numerosa, uma categoria que tem mais anos de luta do que a própria CLT, ainda hoje a gente luta para estar incluída em estudos sobre o trabalho doméstico e o que o trabalho doméstico acarreta na saúde das trabalhadoras, né? Porque são várias doenças, não é apenas a doença de você ficar o tempo todo em pé, isso eu vi nos slides da professora Carla, a questão das varizes nos membros inferiores, porque a gente realmente passa muito tempo em pé. Eu vi a questão do câncer, e isso está relacionado muitas vezes com o modo como somos tratadas. Nós atendemos nos nossos sindicatos, né, e nós não temos nenhuma preparação. Muitas de nossas dirigentes têm apenas o ensino fundamental, eu tenho só o ensino médio, e nós não temos nenhuma preparação para atender essas companheiras quando elas chegam para nós chorando, trêmulas, contando do sofrimento psíquico que elas sofrem nos locais de trabalho. São muitos, desde uma ordem repetida, desde mandar você fazer, e aí está ligado também com o assédio moral, né? Faça isso, para aqui, faça aqui, ou seja, você fica meio que sem saber para onde correr. E, no final das contas, muitas vezes você ainda é chamada de incompetente, de lerda, de burra. Isso sempre causa adoecimento. Nós já tivemos companheira que tentou suicídio assim que saiu da casa da patroa e saiu chorando porque não aguentou o sofrimento. Então, eu vi na fala do professor Carlos Carrusca todas as categorias que ele nomeou, né, técnicos de enfermagem, trabalhadores de call center, bancários, e eu acredito porque foram essas categorias que foram feito pesquisas com essas pessoas. E aí, na fala da professora Andréa, tem os rodoviários. E em nenhuma dessas falas eu vi trabalhadora doméstica, eu vi comerciárias, eu vi serviços gerais. E essas três categorias sofrem muito, são muito humilhadas, e isso, com o tempo, causa um sofrimento que a gente percebe que aquilo vai ser para a vida toda, né? Quando ela chega numa unidade básica de saúde, muitas vezes, ela conta que está com uma dor, que está sem conseguir dormir, aí passa uma medicação para ela dormir, passa uma medicação para a dor. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, inclusive, de ir a uma unidade básica de saúde por conta do tempo. Por que isso? Porque nós conseguimos, com a Lei Complementar 150, o direito à CAT, mas dentro da Lei Complementar 150 não tem nada falando a respeito dos atestados médicos. E muitas vezes, um dia ou dois que aquela trabalhadora se afasta, e aí ela só se afasta quando realmente ela não tem condições de levantar da cama e ir para o trabalho, ela evita ir para o médico porque ela sabe que aquele atestado, muitas vezes o empregador diz, não vou pagar, porque eu não sou obrigado. Tem um decreto que diz
que o trabalho doméstico, até um dia de atestado, tem que ser pago pela Previdência Social. E aí é uma verdadeira via crucis para a trabalhadora, porque ela vai para o INSS, né, agenda, e aí o INSS diz, não, o direito de vocês foi igualado na PEC. A gente agora só tem a obrigatoriedade de pagar atestados a vocês, ou seja, vocês podem pedir o auxílio-doença só a partir do 16º dia, porque até o 15º dia tem que ser com o empregador. Então, fica aquele jogo do empurra e, muitas vezes, essa trabalhadora que já está adoecida complica ainda mais a situação dela, porque ela vai negociar com o patrão para aqueles dias que ela passou em casa, porque realmente não tinha condições de comparecer ao local de trabalho, ela vai negociar para trabalhar nos feriados, que é um direito já desde 2006, muito antes da Lei Complementar 150. Ela vai negociar para trabalhar nos finais de semana, ela vai negociar para trabalhar 2 horas a menos, aliás, a mais, a cada dia de trabalho, para que ela possa fechar a quantidade de horas trabalhadas, que seria aqueles dias de atestado, para no final do mês ela não ter o orçamento dela comprometido. Muitas de nós somos pai e mãe ao mesmo tempo. Os nossos companheiros, muitas vezes, estão desempregados, está cesseado de liberdade, né? Estão presos, né? O que já é um agravante também para ela, que nos finais de semana ela não tem tempo para dedicar aos filhos, porque ela tem que ir visitar esse companheiro, sob pena de sofrer violências, né? Então, são muitos fatores que adoecem as trabalhadoras domésticas, né? E esse adoecimento, a gente não tem uma pesquisa que diga quais os fatores que nos adoecem, mas a gente sabe quais os fatores que nos adoecem. O problema é que a gente não consegue formalizar isso numa pesquisa, ter uma NR, né? Se estamos no local de trabalho, as nossas empregadoras que determinam o produto que quer que seja usado na casa, e muitas vezes eu mesma passei por isso. Eu pedia sempre para que fosse trocado o produto de limpeza que era usado para limpar os banheiros onde eu trabalhava, e aí ela dizia, a casa é minha, eu uso o produto que eu quiser. Só que a saúde é minha e eu adoecia. Ela só mudou de ideia, ela só passou a trocar o produto no dia que eu passei mal dentro do banheiro, né, que eu estava lavando, e aí eu saí passando mal, sufocada, perdi os sentidos, né? Então ela viu ali que realmente a história que eu estava falando para ela, que aquele produto me fazia mal, era verdadeira. Foi quando ela passou a acreditar e trocou. Mas muitas de nós sofrem. Então, são vários fatores. É a questão dos produtos de higiene, que a gente não tem, a autonomia de usar um produto que não nos faça mal. É a questão de estar sendo chamada a atenção constantemente e de uma forma grosseira. Muitas patroas trabalham, tem uma trabalhadora, né, essa que tentou o suicídio, ela disse que a patroa dela chegava em casa e tudo que ela passava no local de trabalho, ela descontava, né, na trabalhadora, ou seja, era uma questão de classe dominante, era uma questão de hierarquia, porque ela, com certeza, no local de trabalho, ela ouvia o que o chefe dela falava e não retrucava, ela não argumentava, né, porque ela também não queria perder o emprego. Mas aí, quando ela chegava em casa, ela descarregava tudo na trabalhadora doméstica, que, pelos mesmos motivos, aguentava tudo calada. Isso gerou um processo nessa companheira, que hoje faz 3 anos que está afastada, tomando remédio tarja preta, e assim, uma pessoa que a gente fala com ela, ela fica olhando, tentando reconhecer a pessoa que está falando com ela, e depois, muitas vezes, ela nem reconhece. Ela agora só anda acompanhada. E esse processo foi o adoecimento, né? Ela não tinha filhos, né? A gente não pode nem chegar e dizer, não, esse processo de adoecimento dela, ela não tem filhos. Esse processo de adoecimento dela foi porque ela também tem problemas com os filhos, porque também existe isso, né? A gente não tem tempo de dar atenção aos nossos filhos
tem um período na escola, não temos escola de tempo integral, e muitas vezes os nossos filhos são cooptados para o crime, para a violência nas comunidades, nas periferias, infelizmente isso acontece muito. O grupo interministerial, né, para a Política Nacional do Cuidado, a FENATRAD assinou esse protocolo de intenção, está nessa Câmara Técnica, e aí a gente tem essa discussão, quem cuida de quem cuida. Principalmente que o trabalho doméstico ele está diretamente relacionado ao cuidado das pessoas. A gente está numa residência, a gente está cuidando daquela residência, a gente está limpando, a gente está organizando, está cuidando, preparando a alimentação dessas pessoas, a gente está cuidando de uma criança, né? Muitas vezes acumulando funções, você tem que cuidar da criança, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer todo o serviço. Aí tem aquela indagação, sim, mas uma dona de casa faz tudo isso? A dona de casa faz tudo isso. E ainda tem aquela frase de dizer, ela não trabalha, ela é só dona de casa, como se o trabalho doméstico não fosse um trabalho, né? Seja ele exercido enquanto profissão, seja ele exercido por mulheres que abriram mão de estar no mercado de trabalho ou por não ter condições de pagar a uma pessoa para cuidar da casa, da família, ela tem que ficar em casa. E aí dizer que essa mulher não trabalha, isso também gera um processo de adoecimento. É como se dissesse que você fosse uma pessoa assim, desocupada, uma parasita que não faz nada. Você ouve isso constantemente. Eu me remeto àquela frase que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando você fica constantemente sofrendo esse tipo de assédio, ouvindo essas falas que desmerecem você como um ser humano, né? Um ser humano, e principalmente nós mulheres, né? Isso gera um processo de adoecimento. Então, é muito comum, muitas vezes, a pessoa ter problemas psicológicos, é muito comum, muitas vezes, as pessoas entrar em depressão, né? É muito comum também desenvolver até mesmo outras doenças. Inclusive, essa situação de doenças dos membros inferiores, não tem nenhuma doença, não tem nenhum estudo relacionando o trabalho doméstico a doenças ocupacionais, né? Não tem nenhuma doença relacionando o trabalho doméstico a doenças ocupacionais. Você vê, tem doenças relacionando, por exemplo, o trabalho dos digitadores, das pessoas que trabalham em banco, o pessoal do call center, relacionando LER, né? Lesão por esforços repetitivos. No trabalho doméstico não existe esses estudos, essas pesquisas, e existe esse processo. Tenho aqui na minha rua uma senhora que sofreu 3 intervenções cirúrgicas. Ela trabalhava na casa de uma família riquíssima aqui em Pernambuco, do ramo de comunicação, e o trabalho dela era exclusivamente passar roupa. Ela trabalhava de segunda a sábado apenas passando roupa. Então, era esse processo o tempo todo com o braço. Ela sofreu um desgaste aqui nessa cartilagem, depois de 3 cirurgias, ela não conseguiu mais reaver o movimento do braço direito, principalmente, né, que ela é destra. Então, a gente precisa, sempre que eu encontro a Elaine, agora há pouco, no encontro da ABET, né, eu também estava lá, tive o prazer e a oportunidade de conhecer pessoalmente a doutora Maria Maeno, que foi quem me convidou para essa conferência, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão do adoecimento mental, que é uma das coisas que ninguém nem passa pela cabeça, que as trabalhadoras domésticas também sofrem esse processo, né? E foi falado em todas essas categorias que eu citei. Teve a questão dos rodoviários, que a professora Carla Gabin falou, num daqueles slides dela, tem que ele usa droga e vem para o CRAS. Muitas vezes ele usa a droga para suportar. Eu ando sempre de ônibus, eu não tenho condições de estar andando de Uber, né? Então eu ando sempre de ônibus, e eu vejo, muitas vezes, ter motorista ser agredido. Isso, inclusive, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, foi um caso, não sei se
passou, a imprensa noticiou a nível nacional, mas passou em todos os telejornais aqui no estado, um passageiro descontente, né? Ninguém sabe o porquê, né? E aí esse adoecimento ele é um círculo vicioso, porque muitas vezes aquela pessoa que agiu de forma agressiva é porque também já vem sofrendo sofrimentos nos locais de trabalho. Então, ele agrediu, acho que foi por causa de um troco, ele agrediu mesmo o motorista, que o motorista chegou a desmaiar, tamanha a violência dele ter metido o capacete. Ele estava com um capacete e ele meteu o capacete na cabeça do motorista. E esse motorista desmaiou. Então, muitas vezes, esse profissional, ele, para aguentar, né, essa jornada de trabalho tão arriscada, né, porque existe também o risco de assalto, agora que eles fazem a dupla função também de cobrador, para aguentar essa jornada dupla de trabalho, muitas vezes eles usam estimulantes, né? O que é errado, claro, né? Mas ele usa porque para ele é uma forma de aguentar aquela pressão que ele vive diariamente. Mesma coisa somos nós nas residências, né? E ainda por cima tem aquela questão da gente também ainda sofrer, né? A gente sofrer as agressões, as violências no nosso ambiente doméstico, na nossa casa. Muitas de nós, quando chegam em casa, encontram os filhos na rua, já estão adolescentes, não quer obedecer, chama para conversar, não quer, chama, o marido chega muitas vezes embriagado, e aí agride essa mulher, ou seja, ela vira um saco de pancada de todos os lados. Ela vira um saco de pancada no local de trabalho, porque pelo fato dela ser a classe dominada, né, e ela ter uma baixa escolaridade, ela tem um medo de perder o emprego, então ela ouve tudo calada e isso vai gerando um processo de adoecimento. Sem contar os acidentes de trabalho. Na ABET, eu tive a oportunidade, né, no encontro da ABET, eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador, o pesquisador Luiz Geraldo, e na fala dele, eu fiquei impressionada. Ele falou que de 2013 até o primeiro semestre desse ano, houve 533 óbitos no trabalho doméstico referente a choques elétricos. E isso chega para a gente, essas pesquisas chegam para a gente, nós que fazemos a FENATRAD, que somos direção, que estamos nos nossos sindicatos, ouvindo as companheiras, a gente não toma conhecimento disso. Então, a gente não tem, muitas vezes alguma pessoa chega para a gente gostaria de falar com vocês para saber sobre isso, isso e isso, e a gente não tem nem o subsídio para falar. Né? O pouco que eu estou falando aqui, né, eu estou me baseando na palestra do Dr. Carlos Carrusca e da doutora Andréa Garbim, e também falando daquilo que a gente atende todos os dias nos nossos sindicatos. Então, é isso, e assim, nessa conferência, né, de saúde mental, eu acho que é o espaço para a gente chegar, né, à FENATRAD. Eu tenho esse vício de linguagem, me desculpe. Falo muito a gente, mas eu estou querendo falar FENATRAD. Então, nesses espaços que a FENATRAD tem que chegar e falar daquilo que a gente vivencia nos nossos sindicatos, daquilo que a gente vivencia nas nossas comunidades, das dificuldades que a nossa categoria tem de ser assistida nos CRAs, né? Porque tem isso também, né? Muitas vezes você não consegue o atendimento, porque tem um número limitado de fichas, e aí você diz, eu vou tal dia, já perdeu o dia de trabalho hoje, né? Ou já chegou super atrasada no trabalho. Então, ela vai pensar, daqui a 2 ou 3 semanas, é que ela vai tentar de novo, né? É quando ela vai negociar com a empregadora dela, porque, infelizmente, não é regra geral, eu não generalizo em nenhum assunto, mas a maioria das nossas empregadoras, elas olham para nós como se a gente não fosse sujeitas de direito, né? Eu digo sujeitos, a gente se refere no feminino, porque somos maioria, como se a gente não fosse sujeitas de direito a ter o direito de nos cuidar, de ir num posto de saúde, né? Numa unidade básica de saúde. Tem as agentes comunitárias de saúde que muitas vezes a gente nem vê o rosto dela. Não estou criticando e nem estou dizendo que elas não trabalham certo, elas trabalham. O problema é que na hora que elas passam,
a gente está no nosso local de trabalho, né? Houve um momento que a FENATRAD, inclusive, pensou, e ainda continuamos pensando nisso, para que algumas unidades básicas de saúde, sem ser as UPINHA, porque as UPINHA elas têm uma questão que elas têm um atendimento territorial muito limitado, né? Então, se você não mora dentro daquela área de cobertura, você não tem atendimento. E aí a gente vem pensando e vamos, sim, tentar fazer acontecer que exista uma unidade básica de família, de saúde, aliás, mais ampla, com um horário estendido, para que a gente que tem... e aí não é só as trabalhadoras domésticas, né? Porque quando eu falo das trabalhadoras domésticas, eu vejo que tem outras categorias que também precisam desse tipo de atendimento. Afinal de contas, uma trabalhadora doméstica, onde a maioria ganha salário mínimo, né? Com exceção dos 5 estados que têm o salário mínimo estadual, e que o Rio de Janeiro está tão defasado que não tem sequer... Não está igual sequer ao mínimo nacional, está menor. Então, como é que nós podemos ter um plano de saúde? E eu, particularmente, eu não defendo plano de saúde. Eu defendo, sim, que a gente fortaleça o SUS. Porque, para mim, eu que tenho uma luta de 31 anos contra um câncer que me persegue, e atualmente ele está me perseguindo de novo, eu sempre fui atendida pelo SUS. E eu defendo o SUS, porque eu vejo a minha neta, que tem um plano de saúde pela empresa, ela, para conseguir uma mamografia, ela esperou 3 meses. Uma mamografia. Esperou 3 meses. Ou seja, qual a diferença de eu estar no SUS? Nenhuma. Então, eu sou aquela pessoa que eu defendo o SUS. Então, muitas trabalhadoras não ganham o suficiente para pagar um plano de saúde. Aí ela chega numa dessas clínicas popular, ela paga uma consulta, mas aí vem os exames. E aí, cadê o dinheiro para ela pagar os exames? Né? Muitas vezes, essa clínica popular ela não consegue encaminhar para o SUS, né? Porque o SUS vai fazer, claro, pelas unidades básicas de saúde. Isso tudo são situações que cria para a categoria das trabalhadoras domésticas, serviços gerais. Serviços gerais, pelo menos, trabalha numa empresa, comerciária trabalha numa empresa, então ela sabe que o atestado dela vai ter o pagamento, sem nenhum questionamento, né? Mas e a trabalhadora doméstica, que não tem, que tem esse impasse? Aí vem a comunicação de acidente de trabalho. Aqui em Pernambuco, logo que a lei complementar 150 foi aprovada, em outubro entrou em vigor, em novembro eu preenchi uma CAT de uma trabalhadora que sofreu queimaduras da altura do abdômen até as pernas. Ela pegou a panela que estava com o macarrão para escorrer, e quando ela pegou, a alça da panela quebrou e ela entornou todo aquele macarrão cozido em cima dela, e essa menina foi parar na restauração. Por sorte, a pessoa lá da restauração conhece a gente, né, que somos do movimento sindical, e aí ela ligou para mim, ela disse: Luísa, tem uma pessoa aqui que está precisando de vocês aí do sindicato. Então, fui, né, na época ainda não estava na FENATRAD, eu estava apenas no sindicato. Então, fui, conversei com essa companheira, ainda lembro o nome dela, Valéria, e aí a Valéria paciente e Valéria a pessoa que ligou para mim. É a Valéria que trabalha na unidade de sentinela de saúde do trabalhador, na restauração, me orientou como preencher uma CAT, porque nem isso a gente teve, a gente conseguiu, mas está naquele ganha, mas não leva, porque orientou na hora da gente preencher, colocar o CPF do empregador, a gente não conseguiu, porque o sistema não aceita. E esse sistema continua da mesma forma. A Lei Complementar 150 tem 8 anos que está implementada, ou seja, é 8 anos que temos direito a essa CAT. Mas quando a gente vai preencher, é a maior dificuldade, porque o sistema não aceita CPF, só aceita CNPJ. Então, são muitas dificuldades que a gente enfrenta. A gente não tem pesquisa relacionada às doenças ocupacionais, a gente não tem pesquisas
relacionada aos acidentes de trabalho que existem no trabalho doméstico, a gente não tem pesquisa de adoecimento mental, ou seja, a gente vem falando sempre isso aqui na Trade, vem batendo nessa tecla sempre. Agora, estamos conversando com a Elaine Neves, né? Tive a oportunidade também de conhecer outras pessoas lá na ABET, inclusive a doutora Maria Maeno, e acredito que a FENATRAD agora vai conseguir aquilo que está buscando há muito tempo, que é o trabalho doméstico ser incluído nessas pesquisas, né? Pesquisas referente a acidentes de trabalho, a doenças ocupacionais, ao adoecimento mental, né? Então, eu acho que é isso, né? que nós temos para falar, nós, FENATRAD, temos para falar. Porque, como eu disse a vocês no início, eu sou uma pessoa analógica, eu não sei fazer esse tipo de trabalho com slides, e também não temos condições financeiras de pagar uma assessoria para fazer isso. Então, o que nós fazemos, né, a defesa que nós fazemos da nossa categoria é assim, é verbalmente e, como sempre, contando com o apoio de pessoas, né, que entendem que o trabalho doméstico também é uma profissão e, como tal, ele deve ser visto. E, como tal, ele deve também estar incluído nessas pesquisas. Eu não tenho muito mais o que falar, eu acredito que eu já falei de todas as condições de trabalho que nos causam adoecimento, mas que, infelizmente, não está catalogado em nenhuma pesquisa. Eu quero agradecer a doutora Maria Maeno por esse convite, né? Parabenizar o doutor Carlos Carrusca e a doutora Andréa Garbim, que foi ouvindo a fala de vocês que eu consegui argumentos suficientes para fazer o meu tempo de fala. E também encerrar, até porque eu estou num processo de adoecimento e, quando eu falo muito, eu começo a ficar cansada. Então, é isso, gente, agradecer essa oportunidade e saber que vamos, sim, no futuro, nós podemos dizer, afirmar e comprovar. O trabalho doméstico, ele causa sofrimento mental, o trabalho doméstico, ele causa doenças ocupacionais, nós também somos vítimas de acidente de trabalho e afirmar isso categoricamente com pesquisas comprovando a nossa fala. Muito obrigada.